escreveu Paulo à igreja de Éfeso. No capítulo de número 5, é um texto muito familiar de toda a igreja, de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Capítulo de número 5, e o versículo de número 18. Glória a Deus. Deus seja louvado por tudo. Eu estou muito abençoado, já fui muito ministrado por Deus, desde ontem, aprendendo muito. Eu já havia entendido desde ontem lá na chácara, que Deus me trouxe com um propósito, e falei hoje com o meu pastor, e disse para ele: pastor, Deus me trouxe até São Luís para me aprender, ser ministrado, moldado por Ele. Eu estou muito abençoado, voltando para Santa Inês amanhã, se Deus quiser, e levando muitas lições, muito aprendizados, para aplicar e viver com Deus e com a igreja lá. Deus abençoe a todos os jovens, a liderança, todos que estão cooperando debaixo da obediência pela palavra de Deus. Que haja multiplicação e crescimento no vosso meio, e que a glória de Deus a cada dia se manifeste, e que vocês continuem fazendo a diferença onde vocês estiverem. Amém? Efésios 5, verso 18. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Diz assim a palavra de Deus: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Somente esse versículo. O homem das águas, né? Há galardão para ele, pode ter certeza, irmão. Glória. Ele está semeando, irmão. Quando ele estiver nos altares, pregando nos congressos, nas festas, vão dar para ele água de coco. É, pastor? E eu sei que o senhor já tomou muitas, né? Nos altares. Glória a Deus. Queridos, a igreja de Éfeso era uma igreja que Paulo amava. Paulo fundou essa igreja precisamente na sua segunda viagem missionária. Ele escreve essa carta à igreja de Éfeso aproximadamente no ano 62 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma, já no final do seu ministério. A gente sabe que a igreja aqui, Éfeso, era uma cidade de idolatria, uma cidade promíscua, uma cidade onde a prostituição era estabelecida na cidade. Haviam principados que dominavam a cidade de Éfeso. Havia um templo chamado Templo da Deusa Diana, e nesse templo haviam lá sacerdotisas, ou mulheres sagradas que se prostituíam, e todo o lucro da sua prostituição era trazido no altar dessa deusa Diana. A gente percebe que havia uma dificuldade diária dos crentes se manterem fiéis a Deus, devido à influência da carnalidade, do mundanismo, a influência de demônios que a todo dia provocavam e incitavam pessoas a se distanciar da presença de Deus. Mas Paulo sabia que aquela igreja tinha entendido que a palavra era a base, que o ensino de Paulo era suficiente através de Cristo nele, para conduzir essa igreja a viver distante de tudo aquilo que desagradava a Deus. Naquela cidade havia também um principado, um demônio, que estava sobre uma imagem de escultura, como o deus Baco. E esse deus Baco era conhecido como o deus do vinho, da embriaguez. Era comum encontrar nas esquinas
pessoas jogadas nas sarjetas, embriagadas, dopadas de álcool. E Paulo viu todo esse contexto em Éfeso. E é precisamente nesse texto que Paulo vai aconselhar, porque infelizmente alguns estavam sendo levados, mesmo sendo cristãos, a querer se embriagar ou beber um vinho. E infelizmente hoje muitos acham natural ser um crente e ter uma garrafa de vinho na geladeira e de vez em quando ir lá e tomar uma dose. Outros irem dormir já meio tontos, achando isso natural, e querem distorcer essa palavra, dizendo que Paulo disse que não é para se embriagar, mas que pode beber uma dose, um copo, meia garrafa. E isso não é uma verdade. Primeiro porque o vinho da época não era fermentado, mas nós sabemos que o excesso desse vinho, mesmo sem fermento, provoca embriaguez. E eles viviam assim, e Paulo vai aconselhá-los para que eles não entrassem por esse caminho, para que eles não fossem enganados na sua mente, e não deixasse descer ao coração essa inverdade de que poderia ser crente, servir a Deus, ser um homem de Deus, de oração, de palavra, mas também ter a liberdade para se embriagar. E Paulo vai dizer: vocês não podem entrar por esse caminho, vocês precisam fazer diferente. E a diferença aqui é vocês se encherem do Espírito Santo, é vocês se encherem do poder do Paracletos, da essência de Deus, daquilo que foi liberado no dia de Pentecoste, quando desceu no cenáculo em Jerusalém. O conselho de Paulo era esse: se encham do Espírito Santo. E a gente tem entendido desde ontem pela manhã, à noite e hoje, que nós precisamos a cada dia viver a essência do Espírito, a essência da presença, a essência da graça, a essência do poder, da manifestação de Deus. Enquanto muitos já perderam e não estão preocupados em retornar, o Senhor Deus nessa noite ainda quer nos provocar. O Senhor Deus, Ele ainda quer nos atrair. Acredite, o maior interessado em trazer o homem para a sua presença, esse sim é Deus, esse sim é o Senhor, esse sim é o Espírito Santo, que nos convence a cada dia de que nós precisamos dele. Eu estava à tarde no quarto orando, e eu disse ao Senhor: Pai, se existe uma coisa que o homem perde, e isso é uma perca irreparável, isso se chama a tua presença. O homem sem a presença de Deus, ele é pior do que um lixo, ele é pior do que um cachorro sem dono. O homem sem a presença de Deus, ele é um zero à esquerda, ele é um nada. Mas o homem com a presença de Deus, ele faz a diferença, ele é diferente. Alguém vê ele diferente, alguém vê ela diferente, e é tudo que nós precisamos entender, que nós não precisamos de vinho, ou seja, nós não precisamos de nada o que o mundo nos oferece, nós não precisamos de nada daquilo que o diabo nos oferece, nós não precisamos de nada daquilo que o pecado e a nossa carne deseja. O que nós precisamos sim é a presença do Espírito Santo. Como disse Daniel: eu não vou me contaminar com os manjares do rei, eu preciso me manter fiel, eu preciso servir com excelência ao Deus do céu. E Daniel era jovem, não tinha nem 20 anos de idade quando entrou na Babilônia, mas entrou crente, morreu na Babilônia crente, sabendo em
quem ele tinha crido, quem era o Deus que havia lhe chamado, quem era o Deus da sua vocação. E nós precisamos, em pleno século 21, entender que Deus nos chamou em um mundo corrompido, em um mundo pervertido, para que façamos sim a diferença na sua presença, para que sejamos sim diferentes, embora alguns não acreditam e não consigam ver em você, mas Deus apostou, Deus viu a possibilidade de você ser diferente, de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que acredita nisso, que acredita no que eu estou pregando, que Deus não errou ao escolher você. Você acha que você é erro, que você foi errado ao ser chamado, como acabou de pregar o Birajara, dizendo: Deus te chamou pelo teu nome, teu sobrenome, Ele te conhece de perto, Ele escolheu você, irmão. Pode aumentar o fundo, filha. Consegue? O fundo? Aumentar? Isso. Escute. É forte. Todos nós fomos chamados para ser vasos na mão do Senhor. Ou todos nós somos um vaso na mão do Senhor. Paulo aos Romanos 9, 21, ele disse que todos somos vasos na mão do Senhor, uns para honra e outros para desonra. Alguém pode se perguntar: então eu corro o risco de ser chamado por Deus para me ser um vaso de desonra? Claro que não. A igreja de Cristo, entre ela, não foi ninguém chamado para ser um vaso de desonra. A questão é que alguns mudam o propósito de Deus. Alguns mudam os planos de Deus. Mas Deus não chamou você para ser um vaso de desonra. Nós é que nos tornamos. Porque Deus nos chamou, e quando nós observamos a sua palavra, a gente entende os princípios dela para vivermos uma vida de disciplina, uma vida que agrade a Deus, uma vida que nos aproxime dele. Mas quando eu negligencio a palavra, como Saul, que começou a desprezar a palavra de Deus, e a proporção que ele foi se afastando da obediência à palavra, ele começou a fazer tudo errado, começou a mudar os planos de Deus. Os planos de Deus para Saul era perpetuar o reino sobre o trono de Saul e da sua sequência. Mas Saul desobedece a palavra, e Deus precisa mudar os seus planos e escolher Davi no meio das ovelhas, no meio do capinzal do seu pai. Quando ninguém lhe via, Deus olhou para Davi e disse: eu escolhi Davi, um homem segundo o meu coração. Mas porque Saul, ele começou a desobedecer a palavra, e quando nós começamos a desobedecer a palavra de Deus, nós começamos a nos tornar vasos de desonra na presença de Deus. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida será uma vida de escândalo. Algumas vezes, quando nos tornamos vaso de desonra, alguém vai olhar para nós e vai dizer: para mim ser crente como você, eu nunca quero ser. Para mim, para a igreja permanecer como você é, eu nunca quero ser. Deus não nos chamou para a gente permanecer da forma como nós chegamos aqui, arrebentados, podres de pecado. Não, Ele nos chamou, foi para mudar a nossa vida. Ele nos chamou, foi para transformar a nossa vida. Deus nos chamou para tirar de nós as cadeias, as prisões, os cadeados, as algemas, os demônios. Ele arrancou demônio da minha vida, porque Ele é Deus. E quando Ele fez isso, Ele fez para me honrar o nome dEle, obedecer a sua palavra. Levante a sua mão
levante a sua mão, porque eu quero ser profeta para a tua vida nessa noite e liberar que você não será um vaso de desonra. A tua vida será para louvor do nome de Jesus. A tua vida será para a glória do nome de Jesus. Deus vai usar você. Alguém vai te ver e vai ver na tua vida o brilho da glória de Deus, do evangelho, da palavra, do chamado, da vocação. Alguém que te olha e não aposta nada em você, diz que em você não há possibilidade. Deus diz: eu chamei, e é eu que preparo, e é eu que capacito, e é eu que faço, e é eu que levanto, e é eu que dou dons, e o Espírito e a unção. Você acredita? Adore a Ele, adore a Ele. Ele escolheu você. Mas quando Deus quer, Ele faz vasos de desonra para Ele usar. E eu falei no retiro isso esse ano, que vaso de desonra na mão de Deus foi Faraó. Porque Deus usou Faraó. As pragas vinham no Egito. Faraó dizia: pode ir embora daqui, sumam daqui. Diz a Bíblia que Deus, ele mudava o coração de Faraó, endurecia o coração dele, e ele, ninguém sai do Egito. Deus queria manifestar toda a sua glória, porque para os egípcios era praga, mas para Deus era maravilhas se manifestando. Deus mostrando o seu poder, a sua glória no Egito, uma terra pagã, uma terra de deuses, aonde o Senhor Jeová estava esquecido na visão de todos os hebreus, até Deus levantar um vaso de honra chamado Moisés, o grande legislador do primeiro testamento, e chega lá com palavra na sua boca, como Deus dizendo: eu sou o grande eu sou, que com braço forte vou livrar o meu povo. Enquanto Faraó era vaso de desonra, porque o nosso Deus, ele usa o que ele quer, ele faz o que ele quer e não deve satisfação para ninguém. Ele faz aquilo que ele quer, porque ele é Deus. Ele mata, ele fere, mas também ele sara, ele dá vida, porque ele é Deus. E o Espírito do Senhor, nessa noite, ele vai fazer alguém entender aqui que existe um propósito de Deus para a tua vida. E você não vai fazer como Jonas, que quis fugir do propósito. Você vai se agarrar, como diz pastor George, que a Maria Madalena, ela se agarrou, dizendo: Rabone, fica, 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 porque ele vai te chamar, ele vai queimar dentro de você o propósito. Todos somos vasos. Agora é você que decide ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Fala para o teu irmão: é você que decide. É você que resolve a tua vida. Porque se você quiser ser vaso de desonra, você vai ficar até o dia da colheita, quando ele separar o trigo para um lado e o joio para o outro. Mas se você quiser ser vaso de honra, te prepara para Deus usar você. Te prepara para Deus sacudir a tua alma, para Deus usar a tua boca. Quando tu abrir ela, sair dela a palavra com fogo e poder. Quando você tocar em alguém, algo de sobrenatural acontecer. Eu estou liberando palavra profética. Se eu estivesse aí ouvindo isso, eu estava assim, recebendo o que Deus tem para a minha vida. Eu estou dizendo para você que Deus, ele vai usar você. Ele vai usar você. Se você decidir lutar para permanecer honrando a palavra dele, ele vai usar você.
Efésios 4:11. Porque ele chamou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, pastores e mestres. Vocação ministerial. Alguém vai dizer: oh, eu não tenho vocação para isso. Eu ainda não descobri qual é a minha vocação. Eu não acredito que eu serei um apóstolo. Já passou. Profeta, um evangelista, viajando cidades, estados, nações, revolucionando a minha geração. Um pastor de rebanho, cuidar de vidas. Um mestre, um rabi na palavra. Alguém pode dizer então, se eu não sei qual é a minha vocação, qual é o propósito, então eu não vou me preocupar em ser cheio do Espírito Santo. Eu não vou me preocupar em buscar esse poder para a minha vida. Você não consegue observar, nem antes e nem depois do versículo, Deus colocando uma restrição e dizendo que só os vocacionados para o ministério é que devem ser cheios do Espírito. Não, senhores, a ordem de Deus por Paulo aos Efésios é para que todos sejam cheios do Espírito Santo. Pastor, eu não sei nem pregar, não interessa, seja cheio a si mesmo do Espírito Santo. Pastor, quando eu vou cantar, o playback sai na frente e eu vou atrás e eu me perco, não interessa, seja cheio do Espírito Santo a si mesmo. Pastor, eu não prego, eu não canto, eu não profetizo, eu só fico na cozinha lavando louça, arrumando. Te enche do Espírito a si mesmo. Eu sou faxineiro da casa de Deus, não interessa, o Espírito é para você, o Espírito é para você, é para todos, não interessa quem você é, se você quiser, o Espírito está liberado. E depois que o Espírito possui a gente, fica tranquilo, Ele vai revelar tudo no seu tempo. Não te apressa, corre a carreira da fé, porque com Deus não é passos lentos, morrendo. Paulo disse: é correndo, correndo, correndo com Cristo, correndo com Ele. Mas deixa que no tempo certo Ele vai revelar. Uma coisa eu sei, todos nós fomos chamados para ser vasos na mão dele, e não é vaso de qualquer jeito. O Birajara pregou no retiro e deu uma aula sobre a olaria, sobre os vasos e tanta coisa, e eu aprendo aqui que para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso ser uma vasilha. É uma vasilha. Eu preciso ser vaso. Vaso nas mãos do oleiro. Vasos na mão do Senhor. Eu preciso ser vaso na mão dele. Uma viagem que eu fiz ao Marajó, eu acho que no ano de 2013, eu percebi um homem que estava na beira do lago, numa das cidades do Marajó. E lá aquele homem abaixado, ele metia as mãos no meio da lama e tirava a argila e colocava na sua canoa. Eu perguntei: pastor, o que é que aquele homem está fazendo ali? Ele disse: aquele homem, ele está pegando argila para trabalhar na sua olaria. Ele vai fazer vasos. Eu disse: mas essa argila, pastor, no meio de lama, o pastor disse: é a melhor argila que pode se encontrar para fazer vaso. Ela fica embaixo da lama. Aí eu aprendi com isso, irmão, que eu e você estávamos debaixo da lama, mergulhado nela. E aí o oleiro, ele
ele resolveu descer aqui. Imagine comigo o oleiro descendo aqui, enrolando as mangas das suas vestes santas, se abaixando, indo lá na lama e pegando você da lama e dizendo: eu vou levar para a olaria, eu vou fazer vasos para honra e para louvor do nome dele. Quem foi aqui? Quem foi achado por ele? Adoro! Alguém olhava para nós e só via lama. Olhavam, só tem lama. Mas o oleiro olhava além da lama. Aonde você estava, aonde eu estava, debaixo dela, ele encontrou você. Ele encontrou a tua vida. Ele encontrou a tua família e te levou para a olaria dele, Birachara. E na olaria, no processo de formação do vaso, ele quer ensinar para Jeremias como se fazia um vaso. E Jeremias está vendo tudo, até o momento que o oleiro coloca a argila em cima da roda, no centro da roda. Porque com Deus não é do ladinho, com Deus não é meio no centro, com Deus é exatamente no centro da sua vontade. Quando Deus separa alguém para a obra, é porque alguém chegou no centro da vontade de Deus, entendendo os propósitos dele. Se ele começou a te revelar o que tem para a tua vida, é porque você já está no centro da vontade dele. Pastor, então agora eu sou perfeito? Eu me tornei um querubim? Claro que não. Continua o mesmo pecador, mas agora redimido e obediente à sua palavra. Aí Deus pode contar contigo. Aí Deus pode contar com a tua vida. Ele pode contar contigo. O oleiro com a argila no centro da roda, ela começa a girar. E o processo do oleiro, primeiro, a mão vai entrar no meio da argila e começa por dentro e uma mão por fora. E o oleiro começa a lapidar, uma mão por dentro e a outra para fora. É assim que ele faz. A mudança não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É de dentro para fora. Deus quer ver a tua disponibilidade para deixar ele trabalhar na tua vida, para deixar ele trabalhar no teu coração e mudar você. O lindo é que ele enche vasos, não de porcelana, não de ouro, não de prata, mas vaso de barro. O negócio com Deus é o barro, é o vaso de barro. Foi do barro que ele fez Adão, o primeiro homem. E vai nos chamar de vaso de barro. Em Coríntios, Paulo diz isso no capítulo 4. Vós, porém, tendes esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja não nossa, mas do Senhor. Porque ninguém que olha para o vaso de barro vai admirar a sua beleza. Até porque não há beleza alguma em vaso de barro. Não há glória nenhuma nesses vasos. Muitas vezes o que chama atenção é o que está dentro dele. O ramalhete de flores e tantas coisas que vão embelezá-lo. A mitologia grega conta que os reis, diante do seu palácio e dos seus tesouros, ele ocultava as maiores riquezas do seu reino dentro do vaso de barro. Porque se alguém ousasse entrar no seu reino para roubar os seus tesouros, tudo que eles iriam fazer
era nunca procurar tesouros em vaso de barro. Então o rei escondia muita coisa em vaso de barro. Aí Paulo entende isso e diz: então, o vaso pode não valer nada, mas o que está dentro dele é tudo de precioso, é tudo de glória, é tudo de majestade, é tudo de belo. E o que está em nós não é simplesmente o coração, o pulmão, os órgãos vitais. O que está em nós é Deus, é o Espírito, é o Emanuel, Deus conosco, é o Deus dentro de nós. Ele mora em você. Você pode para muitos não valer nada, mas Deus mora em você, e é isso que basta. Isso tem que te alegrar a cada manhã, você acordar e dizer: tem um Deus que mora em mim, tem um Deus que habita em mim. Ele confiou o seu Espírito, Ele confiou a nós talentos, habilidades, unção, para que façamos a diferença. Se para ser cheio temos que ser vasos, então para ser cheio precisamos estar vazios. Parece um paradoxo. Estar vazio para ser cheio, secar para se encher. Mas é exatamente assim. Deus não enche aquilo que já está cheio, Deus enche aquilo que está vazio. Foi isso o que o profeta Eliseu disse à viúva: traz para tua casa vasos, não poucos, mas muitos vasos, e entra na porta do teu quarto e tranca ela, e derrama do azeite que está na botija sobre os vasos, e você vai ver o milagre de Deus acontecer. É o que Jesus disse: não seja igual aos fariseus, mas entra no teu quarto e fecha a porta, e fala com o Pai em secreto, e o Pai que em secreto te ouve, te abençoará. Sabe o que eu aprendo com isso? Que existem momentos na nossa vida em que precisamos fechar a porta, para que o incrédulo, para que aqueles que não acreditam não venham trazer palavras de desânimo, palavras de derrota, para que a gente retroceda. Eu lembro-me que enquanto eu estava viciado em cocaína, a minha esposa orava demais por mim. Ela não deixava de ir para cultos, orações, vigílias, campanhas. Eu lembro-me que a Sofia, com 1 ano de idade, estava chovendo, e ela pegou na mão da esposa e disse: pô mamãe, pô para a igreja, pô, levando a mãe, e elas iam juntas para a igreja. Mas alguém, muitas vezes, se aproximou dela dizendo: se eu fosse você, eu não orava mais por ele, eu não pagava mais preço por ele, deixa ele viver a vida dele. Um dia, quando ele cansar, ele volta para Jesus. Mas ela estava com a porta trancada, e ela disse muitas vezes: eu não vou deixar de orar por ele, porque eu sei que o meu Deus vai libertá-lo das mãos do diabo. Alguém quer para você, mas a tua porta tem que estar fechada. A palavra é: avança, vai até o final, Deus vai honrar você. Muitas vezes nós até perdemos o equilíbrio.
e somos falhos. Pastor não é super-homem, é barro como você, frágil como você, cheio de falhas como você. E eu lembro que o nosso pastor na época chamou ela na frente, depois do culto na igreja, chamou ela e disse: Mari, olha aqui na igreja, Mari, tantos rapazes bonitos, solteiros, querendo uma mulher de Deus como você, e você sofrendo pelo Macleir. Ele disse: o meu conselho para você é: pede divórcio e casa com o homem de Deus. Ela veio para casa chorando, porque ela não esperava ouvir isso do pastor. Mas o pastor também erra, irmão. Mas dentro dela uma voz gritava dizendo: continua orando, continua chorando, continua te humilhando, que uma hora dessas a história vai mudar. E eu louvo a Deus que vai fazer 8 anos que Jesus me libertou. E eu sei que só o Espírito Santo é que pode nos convencer. Mas a minha esposa, ela passou madrugadas. Eu chegava em casa da farra, ela estava acordada, com os olhos inchados de chorar. E eu sei que a oração dela não caiu no chão, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Vale a pena fechar a porta. Muitas vezes parece não ter mais jeito, mas Deus tem sempre uma porta de escape. A viúva pega os vasos e começa a derramar o óleo. Ah, se isso acontecesse hoje aqui, pastor? Eu creio. E ela na botija de azeite, e o vaso embaixo enchia, e o azeite da botija não acabava. Traz outro vaso, e o azeite continuava aqui, e lá embaixo cheio. E a ordem era: separa os vasos cheios do vazio. Eu aprendo outra lição aqui, que crente cheio do Espírito Santo não consegue ficar perto de crente vazio. Não consegue, incomoda. Crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue viver uma comunhão com o vazio. E isso não é partidarismo, isso não é acepção de pessoas. Porque o crente cheio, ele quer falar de oração, ele quer falar da palavra, ele quer falar de jejum, ele só quer falar do céu, ele quer experiência, ele quer ouvir alguém que tenha experiências para ele. Ele quer viver o mundo de Deus, enquanto que o vazio quer falar de futebol, quer falar da pizza depois do culto, quer falar de novela, de lançamento de filmes, só quer falar daquilo que é da terra. E Paulo disse: vocês que foram chamados por Ele, pensem agora nas coisas que são lá de cima, lá do céu, lá da glória, lá do trono. O crente cheio, ele vive assim. Então a ordem do profeta é: separa os cheios do vazio. Cuidado com o crente vazio. Ele pode cercar você, como as 5 virgens loucas que queriam tirar azeite das prudentes, dizendo: me dá um pouco do teu azeite. Elas disseram: do meu azeite não. Se quiser, você vai pagar o preço por ele. Se quiser azeite para a tua botija, vai comprar, porque de graça é só a salvação. Isso se andar na palavra. O resto é preço. Quer a palavra revelada? É preço.
Quer poder na vida? É preço. Quer ser uma bênção? É preço. Então paga o preço. Fala para esse crente: aprenda a pagar o preço pelo teu ministério. Aprenda a pagar o preço pela tua vocação. Pastor, se eu dormir muito não dá certo. Claro que não. Se eu comer muito não dá certo. Claro que não. Tem que dormir menos, comer menos. A gente come demais. É 4, 5 refeições por dia. E queremos poder de Deus. E é preço. Ninguém que alcança um nível diferenciado na vida chega sem pagar o preço. Quem está galgando um sonho para uma formação sabe que tem que pagar um preço. Conversando com a filha mais velha do pastor ontem. Cadê ela? Está ali. E ela tem que ir para a faculdade de segunda a sexta. E a mãe provocando ela: minha filha, está linda a sua atitude de pegar ônibus todo dia. E é 1 hora sem trânsito no ônibus. Às vezes em pé e volta de ônibus. É o preço. Ela vai formar e vai ser uma bênção. Mas ela vai olhar para trás e vai dizer: eu paguei um preço andando de ônibus, mas agora eu estou na minha Hilux, para lá e para cá. Mas eu paguei preço. Eu paguei preço. Tudo tem um preço. Quer óleo? Vai pagar preço. Vai orar com o teu pastor. Vai jejuar. Obedece a palavra. E aí separa o cheio do vazio. Agora os cheios, ore para Deus converter os vazios e provocar neles o desejo que Deus provocou em você. Escute, somos vasos para ser cheio. E para ser cheio precisamos estar vazio. Vazios de quê? Do nosso egocentrismo, de soberba, de orgulho, do nosso eu, do egocentrismo, de tudo aquilo que tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Quando eu me acho importante, Deus não é o centro mais da minha vida. Quando eu penso que se eu não pregar, Deus não vai operar, eu deixei de fazer Deus o centro da minha vida. Esse negócio de a gente achar que se nós estivermos é que vai acontecer, isso é ideia de crente que está caído da graça. Porque quem faz não é o pregador, não é o pastor, não é o profeta. Quem faz é o Espírito de Deus. E Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer. Então tudo é Deus. Eu não posso me orgulhar de nada. É por isso que eu tenho que ser vaso de barro. Porque o que vale é o que está dentro dele. E o que está dentro do vaso de barro é o Espírito. E é Ele que vale, é Ele que merece a honra, a glória e o louvor. Aplauda o Senhor. É forte, pastor. E nós vamos vencer. Qual o propósito para me ser cheio? Primeiro, mudar o indivíduo. Deus não enche ninguém para a gente continuar sendo a mesma pessoa. Não vale de nada eu sair de uma festa como essa com línguas estranhas novas na minha boca, ter sapateado que o pé está doendo, a perna, a batata da perna, a panturrilha está doendo de tão sapateado.
Rodou que ficou tonto, foi para casa assim, ó, tonto, todo rodado, poder. Não vale de nada se amanhã você não mudar de vida. Não adianta poder hoje e amanhã continuar atribulado, atribulada, desobediente, carnal, não vale de nada. E a gente tem visto, irmão, uma geração que pela graça o Senhor libera a sua presença, mas sai do culto para pecar, sai do culto para ferir a santidade de Deus nela, nele. Não vale de nada esse poder. Não que o Espírito não tenha valor, ele vem, muitas vezes nos toca, nos inflama, nos queima, só para ver se a gente acorda. Eu vou sacudir aquele crente hoje, para ver se amanhã ele acorda pelo menos 5:30 da manhã para orar, 6 da manhã para orar. Mas aí se enche de poder e continua dormindo até 10, 11 horas. Acorda só para almoçar, ir para o colégio, voltar, e não dá tempo de ler a Bíblia o dia todo, de orar, de jejuar, de se humilhar. De que valeu? O Espírito desce para mudar a nossa vida. O Espírito vem sobre nós para nos transformar em pessoas diferentes. Atos capítulo 2. Quando o Espírito desceu em Jerusalém, que os 120 foram cheios do Espírito, lá fora começou uma confusão. Eles estão embriagados, eles estão cheios de cachaça, estão tudo louco. O Pedro antigo, sem o Espírito, ele pegaria uma espada. Chá! Como é que é? Fala aí que é cachaça, fala. Mas agora Pedro não é mais o antigo Pedro. Pedro agora ele tem a essência do Espírito nele. E quando essa essência está em mim, eu sou guiado por ele. A minha atitude é diferente diante do mundo. Eu não pego mais a espada carnal, eu uso a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí Pedro se coloca de pé e diz: ninguém aqui está embriagado. O que está acontecendo aqui é que nós estamos cheios do Espírito Santo, e isso é promessa de Deus pela boca de Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É promessa cumprida hoje aqui. O carnal ia para o braço, para a força, mas agora com o Espírito Santo tudo vai diferente. Lembra de Saulo de Tarso? O pastor falou sobre ele de manhã. Depois que se encontrou com o Senhor disse: pode ir, pode orar por ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele sai de lá para se tornar um grande missionário que o mundo já conheceu. Saul, quando foi escolhido, o Espírito vem sobre ele. Diz a Bíblia, Samuel 13, que quando o Espírito vem sobre Saul, Saul profetizou. Ele profetizou. E ele foi transformado em um novo homem. Levante as mãos para o céu. A presença do Espírito Santo em você vai provocar mudança na tua vida a partir de hoje. Receba o que eu estou dizendo a você. Deus está enchendo meu coração disso. A presença do Espírito de Deus, se você não for negligente, incrédulo, murmurador, ela vai mudar você. E você vai se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa diferente, alguém vai notar em você a diferença quando você pregar.
quando você cantar, quando você se aproximar para orar, alguém vai ver em você a diferença. Ainda que você fique calado, em silêncio, o teu rosto vai transportar uma imagem de glória, de poder, de brilho, porque Deus vai mudar você. A presença dele vem para mudar o homem, e nunca mais o homem ele se torna o mesmo. Muitos já foram mudados aqui, e alguém já percebeu isso em você. Valoriza isso. Segura isso para a tua vida. Segura isso para o teu ministério. Segura isso para a vocação que Deus te chamou. Valoriza o Espírito Santo. Segundo, quando Ele vem sobre nós, Ele quer que nós sejamos influência para as outras pessoas. Precisamos influenciar pessoas, cidades, estados, nações. Mas muitas vezes nós não conseguimos ser influência, nem na nossa própria sala de aula. Muitas vezes na sala de aula é um escândalo total. É crente, é? É crente, mas desse jeito é crente. Não consegue influenciar. Spurgeon estava pregando em Chicago. No final da pregação ele disse: Deus quer levantar nessa plateia um homem com quem ele possa usar. Enquanto Spurgeon falava, se levantou um homem e foi para perto do altar e disse: eu quero ser esse homem com quem Deus possa contar para influenciar. Esse homem foi Dwight Lyman Moody, o homem que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. O Espírito não mudou. O poder de Deus ainda é o mesmo. E Deus ainda quer levantar uma geração de homens e mulheres de coragem para influenciar, para que aonde nós chegarmos, Deus se manifeste em nós. Fique de pé. Quando o Espírito vem sobre nós, Ele também quer nos capacitar para uma grande obra. Ou você acha que Deus quer você só aí, só a si mesmo? Só isso? Deus quer muito mais de você. Deus quer te fazer muito além daquilo que você já é. Eu sei que o pastor pode dar testemunho de quase todos aqui, de o quanto vocês são bênção. Mas Deus quer muito mais de você. Será que tu consegue imaginar, Rodrigo, quando Deus quer fazer de ti um grande homem? Mas Ele quer. Mas Ele quer. Eu disse lá em Santo Inês, e a minha esposa sabe, eu morava num bairro pobre em Belém. Bairro pobre, periférico. A nossa família de pai e mãe muito pobre. A nossa casa que morávamos era a terceira pior casa da rua. Uma rua de 3 quilômetros de extensão. A nossa casa era a terceira pior casa da rua. Pobre, terrível, família humilde.
A mesa era uma madeira velha que fazia uma curva no meio. Minha mãe nunca soube o que foi um sofá, colchão novo, cama nova, nada. Televisão. Pobre. Uma família pobre. Minha mãe saiu de casa, eu tinha 9 anos de idade, quando se separou do pai. E eu sofri na mão de uma madrasta terrível. Sofri. A minha madrasta mandava eu comprar nos quiosques de Umbanda vela, pólvora, vela de caveira. E eu comprava para fazer macumba para o meu pai. E eu via tudo aquilo. Obrigado, filho. E eu via tudo aquilo. Meu pai ficou besta para ela demais. Eu varria a casa, lavava a louça, banheiro, ia para a feira para ela. Só não cozinhava, mas quando era para assar, eu que assava para ela. E se eu não fizesse, quando eu chegasse em casa do meu pai, pancada em mim. E eu nunca imaginei, porque na frente de casa, até hoje tem lá um terreiro de Umbanda, um dos maiores do bairro, de uma mãe de santo chamada Emília. Eu frequentava aquele terreiro todo final de semana. Muitas vezes o tranca-rua, o Zé Pilintra, eu lembro do boiadeiro, da Jarina, da Mariana. Eles baixavam nela e colocavam a mão na minha cabeça. Eu comia a comida do terreiro. Eu comecei a desejar se tornar um macumbeiro. Mas quando eu tinha 15 anos de idade, Jesus resolveu me tirar da lama. Ele foi me buscar lá. Ele me chamou de um lamaçal de pecados, de uma vida terrível. Com 16 anos de idade, ele me batizou com o Espírito Santo. Uma semana depois, ele levantou uma profeta na igreja, por nome Valdira. Ela disse: Deus te entrega hoje o dom da palavra, e você vai viajar muito pregando a palavra de Deus. Eu não acreditava que isso fosse verdade. Um menino pobre, besta, sem pai, sem mãe, ser um pregador da palavra. Mas o Deus que promete, Ele é Deus que tem palavra. É um Deus que é fiel. É um Deus que cumpre aquilo que diz ao nosso respeito. E aí, pastor, aconteceu. Olha eu aqui, irmão. Olha eu aqui com vocês. Todo ano Deus me presenteia de andar de avião e pregar em algumas cidades com amigos. Avião, andar de avião, pobretão. Se fosse com o meu salário, meu Deus do céu, não dava para pagar nem a ida. Mas Deus chega e diz: eu tenho palavra, e eu cumpro a minha palavra na tua vida. A minha família sonhava andar de trem. Que bobagem, né? Você pode pensar, mas que pensamento pobre de vocês, andar de trem. Mas era um sonho nosso, andar de trem. E aí a oportunidade foi sexta-feira: pastor, eu vou para aí, mas eu vou de trem com a minha família. E já andaram de avião comigo 2 vezes eles. E eu mais de 10. Mas quando a gente entrou no trem, elas ficaram: olha que legal, bora lá na cozinha, bora ver o banheiro do trem. Jesus dizendo: eu tenho palavra, eu cumpro a minha palavra, eu sou fiel, eu vou fazer. Deus quer reavivar dentro de você os sonhos que Ele prometeu para você. E aí, eu sei que andar de bicicleta, de moto, tem uma popinha. Sei que andar de navio grande, navio pequeno, canoa, rabeta, avião, de trem, falta só de foguete. E se Ele mantiver coragem que eu vá na lua, eu vou. Viu? Senão a gente sobe para o céu nas asas do querubim, pelo Espírito de Deus.
Mas uma coisa eu sei, o Deus que promete, Ele sustenta a sua palavra. E essa noite Ele vai queimar você ainda mais, para você acreditar naquilo que Ele falou ao teu respeito. Quando o pastor dizia de manhã aqui, eu creio que eu irei às nações, isso me arrepia, irmão, porque parece loucura de pregador. Mas sabe o que é isso? É porque aqui dentro queima. Aqui dentro está vivo ainda. Eu estou numa igreja pequena, acho que é metade dessa aqui, né, pastor? Metade disso aqui. Mas eu creio que vai crescer. Eu creio que vai ser grande. Deus nos dará uma multidão para subir para o céu com a gente. Ele nos levará também, porque é promessa. E eu creio nisso. E está vivo aqui. E não pode morrer essa promessa. Você que sabe que tem, você que ainda acredita que Deus vai te levantar e te usar, corre para esse altar aqui, rápido. Corre para esse altar. Fica em pé comigo, fica.